Relato 1. Meu nome é Ademar, tenho 56 anos e moro em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, chamada São Tomé das Pedras. Sou caminhoneiro aposentado, um homem que passou boa parte da vida nas estradas, enfrentando chuva, sol e noites, sem fim. Sempre fui do tipo que não se abala fácil, que encara o trabalho duro com a cabeça erguida e um café forte na mão. Depois que me aposentei, há uns 7 anos, encontrei na pesca uma forma de ocupar o tempo e manter a mente tranquila. Gostava especialmente de pescar à noite nos rios da região, onde o silêncio da madrugada me trazia uma paz que eu nunca encontrava nas estradas barulhentas. Mas tudo isso mudou depois daquela noite de julho de 2011. Desde então, nunca mais consegui sair de casa sozinho depois que o sol se põe. O que eu vi, o que eu senti, marcou minha alma de um jeito que nem o tempo consegue apagar. A noite que mudou tudo era uma sexta-feira, por volta das 23h. O inverno castigava São Tomé das Pedras com um frio úmido e cortante, daqueles que entram pelos ossos e fazem a gente se enrolar em cobertores mesmo dentro de casa. A neblina tinha descido densa sobre a cidade, cobrindo os telhados baixos e transformando a estrada de terra que ligava o centro ao bairro rural onde eu morava num borrão fantasmagórico. Não dava para ver mais que uns poucos metros à frente, mas eu já conhecia aquele caminho como a palma da minha mão. Meu primo Joel, um sujeito magro e falante de 42 anos, tinha me chamado mais cedo naquela tarde para pescar no Rio das Laranjeiras, um lugar escondido entre morros e matas fechadas, a uns 5 quilômetros da cidade. Ele era desses que não sossegava, sempre inventando alguma coisa para fazer. E eu, sem nada melhor para ocupar a noite, aceitei o convite. Peguei meu facão, uma lanterna velha, mas confiável, uma caixa de iscas que eu mesmo fazia com milho fermentado e uma garrafa térmica com café quente. Joel já me esperava na porta de casa com a moto dele, uma CG 150 vermelha que rangia a cada buraco da estrada. Subi na garupa e seguimos rumo ao rio. O vento gelado batia no rosto e o barulho do motor cortava o silêncio da noite. Passamos por algumas casas isoladas, onde as luzes das janelas já estavam apagadas, e logo estávamos na estrada de terra, cercados por árvores altas e vegetação seca que o inverno tinha castigado. Chegamos ao rio por volta das 23h30. O lugar era bonito à sua maneira, com as águas escuras refletindo o luar e as margens cheias de pedras lisas e capim alto. Estendemos uma lona no chão, armamos as varas de pesca e nos sentamos para esperar. A pescaria começou tranquila, como tantas outras vezes. O som da água corrente misturava-se ao coachar dos sapos e ao zumbido ocasional de algum inseto noturno. O vento balançava as árvores secas ao redor, fazendo um chiado que parecia um sussurro vindo da mata. Era um barulho estranho, mas eu já estava acostumado com os sons da natureza. Joel falava sem parar, contando histórias exageradas sobre os peixes enormes que já tinha pescado ali, enquanto eu apenas ouvia, dando risada de vez em quando e tomando goles do café quente para espantar o frio. Tudo parecia normal, até que o relógio marcou 1h30 da manhã. Primeiro sinal foi Joel quem ouviu primeiro. Ele parou de falar no meio de uma frase, inclinou a cabeça e ficou quieto, como se tentasse entender algo. Eu estava enrolando uma linha quando percebi a mudança no ar. O silêncio tinha ficado mais pesado, quase sufocante. Então veio o som, um uivo distante, mas diferente de tudo que eu já tinha escutado na vida. Não era o uivo agudo de um lobo-guará, nem o latido rouco de um cachorro vira-lata. Era algo mais profundo, gutural, quase como um lamento que parecia ecoar das entranhas da noite. O som atravessou a neblina e chegou até nós, carregado de uma energia que eu não sabia explicar. Joel virou para mim, o rosto tenso, os olhos arregalados. "Você ouviu isso, Ademar?" Eu assenti, sentindo um arrepio subir pela espinha. Antes que eu pudesse responder, o uivo veio de novo, mais alto, mais próximo. Desta vez, acompanhado de outro som. Galhos quebrando na mata ao redor do rio. Não era o barulho leve de um bicho pequeno, como um tatu ou uma capivara.
Era algo grande, pesado, movendo-se com propósito. Joel segurou o facão com mais força, as juntas dos dedos brancas de tanto apertar o cabo. Eu peguei minha lanterna e apontei o facho na direção do barulho, mas a luz mal atravessava a neblina densa. O feixe tremia na minha mão, e eu percebi que minha respiração estava acelerada. Deve ser algum bicho perdido, murmurei, mais para me convencer do que para convencer Joel. Mas então minha lanterna começou a falhar. O facho de luz piscava, como se a bateria estivesse acabando, embora eu tivesse colocado pilhas novas. Naquela mesma tarde, tentei bater na lanterna com a palma da mão, mas não adiantou. Joel, enquanto isso, correu para a moto que estava estacionada a uns 10 metros dali e tentou ligar o motor. O som da partida falhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele xingou alto, chutando o pedal com força, mas a moto se recusava a pegar. E então ouvimos os passos. A aparição da criatura. Os passos vinham da encosta que margeava o rio. Uma elevação coberta de mato rasteiro e árvores esparsas. Eram lentos, deliberados, como se o que quer que estivesse ali soubesse que estávamos presos, sem saída. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Joel gritou para eu largar tudo e correr, mas antes que eu pudesse me mexer, ela apareceu. No alto da encosta, iluminada apenas pela luz prateada da lua cheia que atravessava a neblina, estava a criatura. Era imensa, com mais de 2 metros de altura. O corpo era coberto por uma pelagem escura e desgrenhada, que parecia absorver a luz ao redor. O rosto era uma mistura grotesca entre homem e lobo. Um focinho alongado, mas com traços humanos demais para ser um animal comum. Os olhos brilhavam, com um amarelo intenso como brasas vivas, e me encaravam com uma inteligência que me gelou o sangue. As orelhas eram pontudas, erguidas como as de um predador à espreita, e os dentes, meu Deus, os dentes, eram longos, irregulares e amarelados, refletindo o pouco de luz que minha lanterna ainda conseguia emitir. As mãos, se é que posso chamá-las assim, terminavam em garras enormes, curvadas e afiadas como facas de açougue. O peito largo subia e descia com respirações pesadas, quase ritmadas, e o cheiro que vinha dela era insuportável. Um fedor, de carne podre misturado com terra úmida e algo mais, algo que eu não conseguia identificar, mas que revirava meu estômago. Eu já tinha ouvido histórias na região, contos de velhos caipiras sobre lobisomens e assombrações que vagavam pelas matas à noite. Sempre achei que eram lorotas para assustar criança ou passar o tempo nas rodas de conversa na venda do seu Zé. Mas ali, diante daquela coisa, eu soube que as histórias eram verdadeiras. Não era imaginação, não era truque da luz ou da neblina. Era real, e estava a poucos metros de mim. A criatura deu um passo à frente, descendo a encosta com uma calma aterrorizante. O rosnado baixo que saía de sua garganta parecia vibrar no chão sob meus pés. Joel, que até então estava grudado na moto, largou tudo e correu mata adentro, gritando algo que eu não conseguia entender. Eu fiquei ali paralisado, os olhos fixos naquele monstro que parecia saído de um pesadelo. Foi então que ela abriu a boca e soltou o grito mais horrível que já ouvi na vida. Era um som que não parecia deste mundo, uma mistura de rugido e lamento que ecoou pelo vale, e fez os pássaros que ainda restavam nas árvores levantarem voo em pânico. Meu corpo inteiro tremia, mas algo dentro de mim finalmente acordou. Fuga desesperada. Peguei um pedaço de pau que estava no chão, uma vara seca e torta, e joguei contra a criatura com toda a força que consegui reunir. O pau acertou o peito dela, mas o monstro nem se mexeu. Apenas rosnou mais alto, mostrando os dentes, e continuou descendo em minha direção. Foi o bastante para me tirar do transe. Virei as costas e corri para a moto, o coração disparado, o suor frio escorrendo pela testa apesar do vento gelado. Cheguei à moto e puxei o pedal de partida com um desespero que eu nunca tinha sentido antes. Por milagre, o motor pegou na primeira tentativa.
o ronco cortando a noite como um grito de alívio. Subi na garupa e acelerei pela estrada de terra, os pneus derrapando na lama e nas pedras soltas. Olhei pelo retrovisor e vi a criatura correndo atrás de mim. Ela se movia com uma velocidade impossível para algo tão grande. As passadas largas sacudindo o chão, os olhos amarelos brilhando na escuridão. A neblina parecia se abrir ao redor dela, como se até o ar tivesse medo de ficar em seu caminho. Eu não sei quanto tempo acelerei naquela estrada. Podem ter sido minutos, podem ter sido segundos. O pavor distorcia tudo. Mas então, quando cheguei perto do primeiro poste de luz da estrada principal, algo mudou. Olhei novamente pelo retrovisor e vi que a criatura tinha parado. Ela ficou ali, na divisa entre a escuridão da estrada de terra e a luz fraca do poste, me encarando. Não veio atrás de mim, não atravessou aquela linha invisível. Apenas ficou lá, os olhos fixos em mim, até que a neblina a engoliu de novo. Cheguei em casa com o corpo inteiro tremendo, as mãos tão geladas que mal consegui abrir a porta. Tranquei tudo, apaguei as luzes e passei o resto da noite acordado, segurando o facão e olhando pela janela, esperando que ela não tivesse me seguido. As consequências. Joel apareceu na minha casa na manhã seguinte, por volta das 7 horas. Estava pálido, com olheiras fundas e os braços cheios de arranhões de espinhos. Contou que tinha corrido pela mata até desmaiar de cansaço, escondido entre as raízes de uma árvore grande. Só voltou para casa quando o sol nasceu, com medo de que a criatura ainda estivesse por aí. Ele não falava muito, só balançava a cabeça e tomava o café que eu oferecia em silêncio. Nenhum de nós quis tocar no assunto por muito tempo. Era como se falar sobre aquilo pudesse trazê-la de volta. Depois daquela noite, nunca mais voltei ao Rio das Laranjeiras. Joguei minhas varas de pesca no quintal e deixei elas apodrecerem com o tempo. Evito sair de casa depois do pôr do sol, mesmo que seja só para ir à venda comprar cigarros. Às vezes, quando o vento sopra mais forte e a neblina desce sobre São Tomé das Pedras, eu ainda ouço aquele uivo ecoando ao longe, e meu coração dispara de novo. Os moradores da cidade começaram a reparar em coisas estranhas depois disso. Alguns dizem que ouviram uivos nas noites mais escuras. Outros juram que viram vultos altos perto da estrada de terra. O velho Zé, da venda, me contou uma vez que seu avô falava de um homem da mata, uma criatura amaldiçoada que aparecia quando a lua estava cheia e a neblina cobria o chão. Eu não sei se acredito em maldições ou lendas, mas sei o que vi. E sei que naquela estrada de terra, quando a noite fica silenciosa demais e o frio corta o ar, algo ainda espreita na escuridão. Nunca vou esquecer aqueles olhos amarelos. Eles me assombram até hoje, me lembrando que nem tudo neste mundo tem explicação e que algumas coisas é melhor deixar em paz. Relato 2. Meu nome é Nelson, tenho 62 anos e moro em uma pequena cidade chamada Santa Rita do Campo, no interior do Paraná. Sou fazendeiro há mais de 4 décadas, um homem acostumado ao trabalho duro, ao cheiro de terra molhada e ao som dos animais que criei desde que herdei a fazenda do meu pai. A vida aqui sempre foi simples, marcada pelo ritmo das colheitas, pelo mugir das vacas ao amanhecer e pelas conversas na venda do seu Otávio, onde os velhos da região se reúnem para tomar café e contar histórias. Desde criança, ouvi falar de coisas estranhas que acontecem nas matas ao redor da Serra Escura. Uma cadeia de morros cobertos de pinheiros retorcidos e vegetação densa que corta o horizonte ao norte da cidade. Eram histórias de assombrações, vultos que atravessavam as estradas desertas e uivos que não pertenciam a nenhum bicho conhecido. Eu sempre achei que eram lendas, contos inventados para assustar os mais novos ou para passar o tempo nas noites frias de inverno. Mas uma noite, em julho de 2004, eu vi com meus próprios olhos algo que mudou tudo. Desde então, evito a estrada, depois do anoitecer, e o que vivi ainda me assombra como uma sombra que nunca vai embora. A estrada maldita era uma sexta-feira fria, por volta das 22 horas.
Eu voltava da cidade dirigindo minha caminhonete velha, uma F1000 1985, que rangia a cada curva, mas que nunca me deixou na mão. Tinha ido ao mercado comprar mantimentos para a semana. Arroz, feijão, óleo, umas latas de sardinha e um saco de ração para os porcos que eu criava no chiqueiro atrás da casa. O dia tinha sido longo, e eu só pensava em chegar na fazenda, acender a lareira e esquentar um prato de sopa que minha mulher, Dona Clara, tinha deixado pronto antes de ir dormir na casa da filha, na cidade. A estrada de terra que levava até minha propriedade era estreita, esburacada, cercada por mato, fechado de ambos os lados. Os faróis da caminhonete cortavam a escuridão, mas a neblina estava tão densa que a luz mal iluminava 5 metros à frente. Era um daqueles nevoeiros típicos do inverno paranaense, que envolvem tudo num véu branco e fazem o mundo parecer pequeno e sufocante. O único som era o ronco do motor e o assobio gelado do vento que entrava pelas frestas da janela mal vedada. Eu conhecia aquele caminho como a palma da minha mão. Fazia aquele trajeto desde menino, primeiro de bicicleta, depois a cavalo e agora de caminhonete. Nunca tive medo da estrada, nem das histórias que contavam sobre ela, mas naquela noite, algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, o silêncio mais opressivo. Os grilos, que costumavam cantar sem parar, estavam mudos. Até o vento parecia hesitar, como se tivesse medo de soprar forte demais. Já estava a uns 2 quilômetros da entrada da minha propriedade quando vi algo no meio da estrada. No começo achei que fosse um cachorro grande, talvez um lobo-guará perdido, daqueles que às vezes aparecem rondando as galinhas dos vizinhos. Diminuí a velocidade, os pneus rangendo na terra solta, e inclinei o corpo para frente tentando enxergar melhor através da neblina. Mas quando os faróis iluminaram a figura, percebi que não era nenhum animal comum. A coisa estava agachada, de costas para mim, mexendo em algo no chão. Parecia uma carcaça, talvez um tatu ou uma lebre que tinha sido atropelada por algum trator mais cedo. As mãos, ou o que quer que fossem, se moviam com uma precisão estranha, rasgando a carne com facilidade. Meu estômago deu um nó, mas eu ainda tentei me convencer de que era só um bicho faminto. Foi então que a criatura sentiu minha presença. Lentamente ela virou a cabeça na minha direção e os faróis bateram em cheio no seu rosto. E foi aí que meu sangue gelou. A criatura. A primeira coisa que vi foram os olhos. Eram grandes, redondos, brilhando num amarelo tão intenso que parecia queimar através da neblina. Não era o reflexo comum dos olhos de um animal pego pela luz dos faróis. Era algo vivo, quase consciente, como se aqueles olhos me enxergassem de verdade. O rosto da criatura era uma mistura grotesca, um pesadelo que juntava traços humanos e selvagens num só ser. O focinho era longo e estreito, como o de um lobo, mas a testa e as maçãs do rosto tinham algo de homem, como se alguém tivesse esculpido um rosto humano em carne crua e depois o esticado até virar outra coisa. Os dentes eram enormes, afiados, saindo da boca em ângulos tortos, amarelados e manchados de algo escuro que eu não queria nem imaginar o que era. O corpo era coberto por uma pelagem escura e emaranhada, cheia de nós e pedaços de terra agarrados, como se tivesse saído de um buraco no chão. As mãos, ou patas, não sei como chamar, terminavam em garras longas e curvas, mais afiadas que qualquer faca que eu já vi na vida. Quando ela se levantou devagar, como se quisesse me mostrar o tamanho do seu poder, percebi que era gigantesca. Devia ter quase 2,5 metros de altura, com ombros largos e um peito que subia e descia com respirações profundas e ritmadas. Meu coração disparou, batendo tão rápido que eu podia sentir o pulsar nas têmporas. Minha cabeça gritava para eu dar ré, para virar a caminhonete e fugir dali o mais rápido possível, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. O suor escorria pelo meu rosto, mesmo com o frio cortante da noite. Eu já tinha enfrentado muita coisa na vida.
cobras no potreiro, tempestades que derrubavam cercas, até um assalto na estrada uns anos antes. Mas nada me preparou para aquilo. Era como se eu estivesse olhando para algo que não pertencia a este mundo. Algo que desafiava tudo que eu acreditava ser real. A criatura soltou um rosnado baixo, um som que vinha do fundo da garganta e vibrava no ar como o ronco de um trovão, distante. Seus olhos não desgrudavam dos meus, e eu senti que ela estava me avaliando, decidindo se eu era uma ameaça que precisava ser eliminada ou uma presa que valia a pena caçar. Ela deu um passo à frente, os pés pesados esmagando a terra com um som surdo. A estrada era estreita, cercada por mato alto dos dois lados, e eu sabia que não tinha espaço para manobrar rápido. Minha única saída era acelerar ou recuar, mas o medo me prendia ali, como se meus músculos tivessem virado pedra. Desesperado, bati no painel da caminhonete com o punho cerrado, rezando para que o motor não falhasse justo agora. O ronco respondeu, fraco mas firme, e eu engatei a ré, os pneus derrapando na terra enquanto tentava me afastar. Foi então que a coisa avançou. O ataque com um salto que desafiava a lógica. A criatura aterrissou sobre o capô da caminhonete. O impacto foi tão forte que o metal amassou como se fosse feito de papel. O som do ferro dobrando, ecoando na noite. O veículo inteiro sacudiu, jogando meu corpo contra o banco com uma força que quase me fez perder o fôlego. O para-brisa rachou sob o peso do monstro, uma teia de fissuras se espalhando pelo vidro, enquanto eu ouvia o estalo alto da estrutura cedendo. O cheiro invadiu a cabine quase imediatamente. Era insuportável, uma mistura nauseante de suor rançoso, carne podre e terra úmida, como se a criatura tivesse passado dias rolando em restos de carniça. Meu estômago revirou e eu senti a bile subir pela garganta, mas não havia tempo para vomitar ou pensar. A coisa estava ali, a poucos centímetros de mim, separada apenas por um vidro que já estava a ponto de ceder. Me abaixei no banco, encolhendo o corpo o máximo que consegui, as mãos cobrindo a cabeça como se isso pudesse me proteger. O lobisomem, porque era isso que minha mente gritava que ele era, mesmo que eu não quisesse acreditar, arranhou o para-brisa com suas garras, deixando marcas fundas que cortavam o vidro como se fosse manteiga. O som era horrível, um chiado agudo que parecia rasgar meus ouvidos. Ele se inclinou para frente, o rosto grotesco quase colado no vidro, e eu vi o vapor quente da sua respiração embaçando a superfície rachada. Os dentes estavam tão perto que eu podia ver os detalhes, as manchas escuras, os pedaços de algo preso entre eles. Os olhos amarelos me encaravam com uma fúria que eu nunca vou esquecer, como se eu tivesse invadido um território que não me pertencia. Eu rezava em silêncio, pedindo a Deus, aos santos, a qualquer coisa que pudesse me tirar dali. Minha vida inteira passou pela minha cabeça, minha infância correndo pelos campos, o dia do meu casamento com Clara, o nascimento dos meus filhos. Eu não queria morrer ali, não daquele jeito, despedaçado por algo que nem deveria existir. Foi quando, de repente, um tiro ecoou na noite. A salvação, o som do disparo cortou o ar como um trovão, e a criatura virou a cabeça na direção do barulho, o rosnado parando por um instante. Eu levantei os olhos, ainda tremendo, e vi uma silhueta na beira da estrada, iluminada pela luz fraca dos faróis. Era seu Jorge, um vizinho idoso que morava numa casinha simples perto da entrada da minha fazenda. Ele estava de pé, os pés firmes na terra, segurando uma espingarda velha que eu já tinha visto pendurada na parede da sala dele. O rosto dele estava tenso, mas as mãos não tremiam enquanto apontava a arma para o monstro. A criatura soltou um rugido ensurdecedor, um som que fez o chão tremer e os vidros da caminhonete vibrarem ainda mais. Por um segundo achei que ela ia pular em cima do seu Jorge, mas em vez disso ela saltou do capô para o chão com uma agilidade assustadora. O metal gemeu aliviado quando o peso saiu, e eu vi a coisa correr para o mato, os galhos se quebrando sob suas passadas pesadas. Seu Jorge continuou apontando a espingarda para o escuro,
o dedo no gatilho, pronto para atirar de novo se fosse preciso. Mas o silêncio voltou, pesado e inquietante, como se a noite estivesse prendendo a respiração. Desci da caminhonete com as pernas bambas, quase caindo no chão de tão fraco que eu estava. O capô estava destruído, uma cratera de metal amassado, marcando o lugar onde a criatura tinha pousado. O para-brisa estava coberto de arranhões profundos, alguns tão fundos que atravessavam o vidro de um lado ao outro. Meu coração ainda batia descontrolado, e eu mal conseguia respirar enquanto me apoiava no carro para não desmaiar. Seu Jorge se aproximou, o rosto pálido, os olhos arregalados de quem tinha visto algo que preferia esquecer. Ele abaixou a espingarda, devagar, o cano apontando para o chão, e me olhou com uma expressão que misturava medo e pena. Eu sabia. Ele voltou. Ele murmurou, a voz rouca tremendo um pouco enquanto guardava a arma no coldre improvisado que levava no ombro. Ele quem? Perguntei ainda sem fôlego, minha voz saindo mais alta do que eu queria. Seu Jorge suspirou fundo, como se as palavras pesassem na alma dele. Ele hesitou por um momento, olhando para o mato escuro onde a criatura tinha desaparecido, antes de responder. O dono dessas terras antes de você, ele fez um pacto. Mas nunca pagou a dívida. As consequências às palavras do seu Jorge ficaram na minha cabeça como um eco que não explica nada, mas que assombra tudo. Eu quis perguntar mais, saber quem era esse tal dono, que pacto era esse, por que eu estava pagando por algo que não tinha feito. Mas ele balançou a cabeça, como se tivesse dito mais do que deveria, e me ajudou a empurrar a caminhonete até a entrada da fazenda. Não falamos mais nada no caminho. Quando cheguei em casa, tranquei a porta, acendi todas as luzes e passei a noite inteira acordado, segurando o facão que eu usava para cortar lenha, olhando pela janela para o escuro lá fora. No dia seguinte, levei a caminhonete para o mecânico na cidade. O rapaz que consertou o capô perguntou o que tinha acontecido, rindo enquanto apontava para as marcas no vidro. Eu disse que tinha batido num tronco caído, mas ele só riu mais, dizendo que parecia coisa de filme de terror. Se ele soubesse a verdade, não estaria rindo. Nunca descobri o que o seu Jorge quis dizer com aquele papo de pacto. Tentei puxar o assunto com ele umas semanas depois, mas ele desconversou, mudando de papo para falar do tempo ou das galinhas dele. Uns meses depois, ele vendeu a casinha e se mudou para a cidade, sem deixar endereço ou explicação. Alguns dizem que ele foi embora por causa da idade. Outros sussurram que foi por medo do que ele sabia e eu não. Desde aquela noite, nunca mais passei pela estrada da Serra Escura sozinho depois do anoitecer. Mesmo nas noites em que preciso sair, faço questão de levar alguém comigo ou esperar o sol nascer. A caminhonete ficou marcada para sempre. E às vezes, quando passo a mão pelo capô consertado, sinto um arrepio que não explica. Até hoje, quando a lua cheia ilumina os morros da Serra Escura, os cachorros da fazenda latem sem parar. Os olhos fixos no escuro, as orelhas em pé como se ouvissem algo que eu não consigo mais escutar. Ou talvez eu escute, sim, um uivo baixo, distante, que vem da mata e me faz lembrar daqueles olhos amarelos. Não sei se é o vento, se é minha cabeça pregando peças, ou se é ele, ainda lá fora, esperando. E talvez ele não esteja esperando o nada. Talvez esteja esperando por mim. Relato 3. Meu nome é Antônio, e sou morador de São Bento das Pedras, uma cidadezinha esquecida no interior de Minas Gerais. A vida aqui sempre foi tranquila, sem grandes movimentações, até a noite do dia 14 de junho de 1998. Eu tinha 27 anos na época e trabalhava como caminhoneiro. Mas foi naquela noite, enquanto visitava minha família, que vi algo que me fez carregar um medo que nunca mais saiu de mim. A noite do terror. A fazenda dos meus pais ficava a uns 10 quilômetros do centro da cidade. Era uma propriedade antiga, cercada por matas e morros, e sempre tinha aquela neblina densa à noite. Eu estava lá para ajudar meu pai com umas reformas no curral. Depois do jantar,
Resolvi ir até a casa do meu primo, Vicente, que morava a uns 2 quilômetros dali. Saí a pé com minha lanterna em mãos. E o caminho era um velho atalho de terra que cortava um trecho de mata fechada. O vento gelado assobiava entre as árvores, e a lua cheia mal conseguia atravessar a neblina. O silêncio era absoluto, só interrompido pelo barulho dos grilos e do meu próprio caminhar sobre o chão úmido. Foi então que senti algo estranho. Sabe aquela sensação de estar sendo observado? Meu corpo inteiro ficou arrepiado. O ar parecia mais pesado. Meu primeiro pensamento foi que algum animal estava me espreitando. Talvez um lobo-guará ou uma onça. Acelerei os passos. E então ouvi. Primeiro, um estalo no mato. Depois, uma respiração pesada, profunda. E então veio o som que me fez travar, no lugar. Um rosnado, rouco e ameaçador que fez o chão parecer tremer sob meus pés. O encontro com a criatura, virei a lanterna para o mato. No início, só vi a escuridão entre as árvores. Mas então 2 olhos enormes, de um amarelo incandescente, brilharam no meio da folhagem. Eles estavam altos, muito altos para qualquer animal que eu conhecia. Foi quando a coisa saiu das sombras. Meu Deus! Aquilo não era um animal comum. A criatura tinha um corpo coberto de pelos escuros, sujos de lama e folhas. As pernas eram longas e finas, mas os pés eram enormes, com garras que se afundavam na terra. Os braços, desproporcionais, pareciam mais longos do que deveriam, e as mãos terminavam em dedos retorcidos com unhas afiadas. Mas o pior era o rosto. Não era um lobo nem um homem, mas uma mistura grotesca dos dois. A boca era larga, com dentes imensos, e a saliva escorria enquanto ele rosnava. Orelhas pontudas vibravam, como se captassem todos os meus movimentos, e então ele se moveu. A fuga. Desesperada, meu corpo reagiu antes que eu pudesse pensar. Virei-me e corri como nunca havia corrido antes. Ouvi os passos pesados da criatura atrás de mim, esmagando galhos e levantando terra. A única coisa que me separava da casa do Vicente era uma velha cerca de madeira. Se eu conseguisse chegar até lá, talvez conseguisse entrar a tempo. Minhas pernas queimavam de cansaço, mas o medo me impulsionava. O cheiro da criatura, uma mistura de carne podre e sangue seco, já estava forte no ar. Eu sentia sua presença se aproximando cada vez mais. Faltando poucos metros para a cerca, escorreguei na lama e caí com força. Minha lanterna voou para longe. Eu já sentia o bafo quente atrás de mim. Mas então, do nada, um som estridente cortou o ar. Um tiro. A criatura soltou um urro que ecoou pela mata inteira. Vicente apareceu na varanda de sua casa segurando uma espingarda com os olhos arregalados. Ele gritou para eu correr. Me levantei e, com todas as forças que me restavam, pulei a cerca. Vicente disparou de novo. E dessa vez ouvi o som dos galhos quebrando enquanto a coisa fugia, desaparecendo no meio do mato. As consequências. Depois daquela noite, nunca mais usei aquele caminho. No dia seguinte, voltamos ao local e encontramos marcas no chão, pegadas enormes com garras profundas que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Meu pai e alguns vizinhos foram até a floresta à procura da criatura, mas não encontraram nada. Apenas o silêncio absoluto da mata. Vicente nunca mais falou sobre aquela noite. E eu, até hoje, evito sair sozinho depois que o sol se põe. A única certeza que tenho é que aquela coisa ainda está lá fora. E toda vez que a lua cheia aparece, no céu de São Bento das Pedras, os cachorros começam a uivar sem motivo.